eu sou a Jéssica Cardoso e a gente está aqui diretamente do estúdio da Altívia, dentro da Neoquímica Arena, para conversar um pouquinho sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso caminho como mães atípicas. E eu tô aqui com as meninas, elas vão se apresentar, falar um pouquinho delas e falar um pouquinho das suas crianças, né? Crianças algumas grandes já e outras nem tanto, mas eu vou abrir aqui para elas se apresentarem para a gente começar aí o nosso bate-papo. Débora? Vamos lá, então. Eu sou a Débora, eu sou a mãe da Duda. A Duda foi diagnosticada tardiamente, né? Hoje ela está com 22 anos, mas ela foi diagnosticada com TEA nível 2 de suporte, mais o TDAH há 2 anos. Então foi tudo um pouquinho meio tardio essa correria que a gente está fazendo aí. Nath. Oi, eu sou a Natália, sou a mãe do Benício e Daniel. E o Benício foi diagnosticado agora, tem pouco tempo, então a gente ainda está aprendendo sobre, né? Aos poucos. Perfeito. Oi, eu sou a Thaís, sou mãe da Heloísa, de 8 anos, diagnosticada com TEA, nível 3 de suporte e DI associado. Perfeito. Bom, eu já falei que eu sou a Jéssica, né? Eu sou mãe da Isis. A Isis tem 6 anos de idade, ela é autista, é nível 3 de suporte. Uma gatinha, linda, não verbal, mas está começando aí a falar um pouco, né? Então já são grandes vitórias que a gente tem no dia a dia. E também sou mãe do Horus, de 2 anos. O Horus é típico, né? Tem um neurodesenvolvimento até o momento típico, mas também é outro gatíssimo, lindo, esperto, e são os amores da minha vida. E eu queria já até puxar esse gancho para a gente trazer aí, né, a questão de neurodesenvolvimento mesmo, né? Os sinais e sintomas, o que a gente viu de primeiro, o como foi esse caminho, né, de diagnóstico, de descobertas, de entender, de olhar e falar, tem alguma coisa diferente, né? E aí, como é que foi? Como foi tudo isso? Seja ela com 20 anos, né? Seja essa suspeita com 20, com 2, com 3, com 1. Né? Como foi tudo isso? Como foi essa sensação? Fiquem à vontade aí, meninas. Tá todo mundo muito tenso, né? Mas me contem. A minha experiência, eu acho que foi um pouco complicada, porque eu sempre percebi que a Duda era uma criança diferente das outras, né? Como eu sempre trabalhei, eu trabalho na área da saúde desde sempre, então, percebendo com as crianças das quais eu trabalhava, eu percebia que a Duda era diferente. Então, devido àquela facilidade de trabalhar na área, ia para um profissional aqui e outro profissional ali, então fechou-se um diagnóstico de dislexia, descalculia e TDAH até então. Então, assim, a gente estava indo por um caminho, mas não tinha um caminho certeiro ainda, não tinha um diagnóstico assim, é esse, né? Então, a vida acadêmica da Duda foi super bem complicado, porque ela sempre teve as dificuldades e não tinha as instituições ou as escolas e profissionais na época que pudesse dar esse suporte ou pudesse nortear, né? E isso foi muito difícil. Foi bem complicado para ter o diagnóstico certeiro. Porém, a Duda na fase universitária, né? Aí, com o diagnóstico que eu já tinha levado para a faculdade, para poder a gente ter umas adaptações em relação a isso, a própria faculdade falou assim, vamos fazer um diagnóstico mais recente, vamos fazer uma coisa mais profunda. E foi aí que, diante desse estudo mais profundo, né, e devido aos profissionais que hoje nós temos mais capacitados do que da época, aí foi que teve um diagnóstico fechado mesmo com o TEA nível 2 de suporte, mais o TDAH. Eu sempre achei que ela poderia ser, mas nenhum profissional da época, quando ela era criança, falou assim, é isso, fechou com isso. Então, hoje, graças a Deus, a gente já está com o norte, né? Então, a gente já tem uma rede de apoio na faculdade, ela tem algumas adaptações conforme a idade que ela está hoje, mas no começo, a história da Duda e minha, né, foi bem complicado para ter um diagnóstico certeiro, assim. E hoje eu acho que a gente se sente um pouco aliviada em relação a isso, né? Porque norteia a gente consegue fazer um acompanhamento melhor, né? Uma reestruturação como um todo. Eu acho que essa questão da falta do conhecimento, né? É um dos maiores problemas, eu acho que até hoje.
A gente estava conversando aqui antes, né? E falando o quão os pediatras e colegas e família nos acham e nos acusavam de ser doidas porque a gente via alguma coisa diferente nos nossos filhos, né? E o quão isso é pesado e você fala, não, mas tem, eu vejo, é diferente, mas cada criança tem o seu tempo, cada criança vai falar no seu tempo, cada criança até de um jeito, né? E aí a gente vai talvez aceitando isso, e aí a gente acaba não aceitando do jeito ruim, mas você tem várias opiniões de várias pessoas falando que não é nada, né? De vários médicos, enfim, de pessoas que você confia. E aí você vai aceitando. Não, ela tem o tempo dela, ele tem o tempo dele, né? E aí vai, e aí eu entendo que não é nada, é preguiça, né? Então, não é uma coisa que é lá daquela época, né? Pensando a Du, ela tem 22, certo? Não é de 20 anos atrás. É agora, né? Porque eu, por exemplo, quando eu pensei aí, né, de que tinha alguma coisa diferente com a Isis, muita gente me falou que eu era louca. Muita gente não me deu atenção, né? De tipo, não, a Isis não vai falar, até 2 anos e meio é normal, né? Ah, não, ela vai pra escola e você vai ver, ela vai se desenvolver, ela vai gostar de ficar com outras crianças, ela vai gostar de brincar com outras crianças, né? E assim por diante. Mas me contem, eu não vou falar muito dela, porque eu sou muito faladeira. E me contem vocês aí, o que mais que vocês tiveram, que vocês viram. Da Heloísa foi muito atípico desde o início, né? Eu tive uma gestação muito complicada da Elo. É a minha primeira e única, né, filha. Mas eu tive bolsa rota ali com 34 semanas. Fiquei internada na UTI. A Elo nasceu com 35 e meia, bem prematurinha também. Ficou um tempo na UTI. Então, desde o comecinho, a Elo sempre deu muito trabalho, assim, né? E é engraçado que com 10 meses a Heloísa começou a andar. Então, pra gente, tava dentro dos marcos, né? Ela era uma criança super ágil. Ela olhava, ela fazia tudo isso. E aí, com 1 ano e 6, ela começou com as estereotipias, né? Que na época a gente nem desconfiava, achava engraçadinho, né? Porque ela balançava os bracinhos, às vezes ela ouvia alguma propaganda que ela gostava e ela vinha correndo pra ouvir aquilo. A gente achava engraçado. Mas com o passar do tempo, ela começou a criar outras estereotipias. Aí eu fiquei, o que é isso, né? Não é normal. Aí meu marido Tem ficava... coisa, né? Tipo, é normal. estranho. E meu marido é da área da saúde também, radiologista, né? E ele falou, não, é normal. Imagina, é coisinha de criança, né? Mas primeira filha, primeira neta, primeiro tudo, né? Eu era caçula até então. E aí foi muito engraçado que eu comecei a pesquisar. E eu achei uns vídeos da Maíra Gaiato, na época. E aí foi quando deu um boom, assim, na minha cabeça. Eu falei, gente, é isso, Heloísa é autista. Vira a chavinha, Virou, né? eu falei, Heloísa é autista. Tem alguma e eu coisa. levei ela no pediatra e ele falou a mesma coisa. Ele falou, com 1 ano e 6 meses, não é possível a gente diagnosticar o autismo. Até agora ela desenvolveu tudo normal. Mas ela não falava. E eu comparava, né, não querendo comparar, mas comparando outras crianças, rodinha de conversa da escolinha. Ela estava na escolinha desde os 4 meses. Eu também trabalhava na área da saúde, depois eu migrei de carreira por conta do autismo, né? Mas inicialmente eu também era gestora de saúde, né? E aí ela entrou na escolinha muito cedo, né? 4 meses ela já estava na escolinha. E tinha a roda dos livrinhos ali de conversa, as crianças interagiam, e a Elo estava olhando para o mundo afora, assim, totalmente desconexo das outras crianças, né? E eu ficava, gente, não é normal, não é normal, não é normal. E aí veio a pandemia. Que aí foi quando... Aí todo mundo justificou que era pandemia. É. Não, ela não fala por conta da pandemia. Tudo, porque assim, a neuro, na época, ela não queria dar o diagnóstico. Então, eu não conseguia as terapias necessárias ali no convênio, né? Então, era 30 minutinhos. Às vezes, eu chegava na terapia, ela já estava dormindo, né? Então, não tinha aquele engajamento nas terapias, né? E aí veio a pandemia, piorou. A sessão remota. A terapeuta começou a falar, a psicóloga falando, e ela longe, né? No notebook, sozinha, né? Então, ainda assim, a pandemia, ela ainda teve um atraso muito maior, né? Porque a gente perdeu quase 2 anos aí. Tanto na questão da socialização da escola, porque aí fechou-se tudo, né? E nessa questão também do desenvolvimento dela, no geral, né? E ela teve o diagnóstico só aos 4 anos, depois de muita conversa, muita insistência, de eu falar, não, gente, já chega. É isso, eu não tenho dúvidas. Ela, com 4 anos, ela não fala absolutamente nada. É uma criança que, ao mesmo tempo que ela é muito carinhosa, ela tem a questão de ser muito individual, então ela gosta do espaço dela, ela não gosta dessas interações físicas, assim, né?
com outras crianças, ela A tem... Isis já é grudenta. E a Lu, ela é Então- muito assim, no cantinho dela, e às vezes é quando ela quer, né? Então, se ela abraçar outra criança aqui, mas outra criança abraçar, ela fica toda durinha, né? Assim. E aí, pra mim, é engraçado, porque pra outras mães teve essa vivência do luto, né? Então, o luto pós o diagnóstico, né? E todo mundo na clínica que ela vai hoje fala que provavelmente eu sou neurodivergente também, porque eu não tive esse luto. Então, quando a Heloísa recebeu o diagnóstico, pra mim foi um alívio. Eu falei, cara, agora eu sei o que minha filha tem e eu sei o que eu onde vou vai. fazer. Eu né? falei, eu sei Agora quem que eu a vou gente procurar. vai. Aí a gente começa aquelas batalhas dia após dia, né? Eu sempre falo, é um dia de cada vez, né? E aí começou uma batalha dia após dia. Então, eu parei de trabalhar por um tempo, né? Larguei minha carreira, falei, vou cuidar exclusivamente dela, né? Isso acontece também com grande parte das mães, muitas mães solos também, né? Graças a Deus não é o Sim. meu caso, mas ainda assim isso ainda acontece muito, né? Então, abandonei minha carreira por um tempo para cuidar da Heloísa, né? E agora ela está se desenvolvendo, né? E muita coisa fica mais claro, né? Após o diagnóstico. Então, essa questão do autista nível 3 de suporte é a mesma coisa que os níveis 1 sofrem, né? O nível 3, ele é muito característico, as pessoas acreditam que ele não vai evoluir muito, né? Sim. E ao mesmo tempo que o nível 1, as pessoas acham que ele é muito desenvolvido para ser autista, né? Então, a gente passa por essa taxação também, né? Das pessoas olhar com aquele olhar de ai, tadinha, que era o que a gente estava conversando um pouco antes, né? Ela é muito sapeca. É o tá na moda. Isso. Não, agora todo mundo é autista. Exato. Né? Agora todo mundo é autista e agora todo adulto também é autista. Exato. É verdade. Isso. Que... Você não parece ser autista. Você não parece. Você não parece. Você não tem cara. Tem que ter Você é cara. autista, não. Imagina, você fala. Ainda bem, né? Você fala, você trabalha, você... Você tem relação Socializa, com as pessoas, né? Você Você socializa. Como assim você é autista? Não, você não é. Tem essas taxações, né? Que é a cara, né? É diferente, por exemplo, de ter uma síndrome genética. Exato. Né? Que eu mudo todo o fenótipo. Que tem uma fisionomia, Que né? eu tenho uma fisionomia característica de e tal. E aí, a gente tem esse preconceito. Sim. Uma outra coisa que eu também vejo muito assim por exemplo, a Isis, ela é autista, mas ela é tão linda. Exato. Aí eu olho, tá bom, obrigada, ela é a minha cara, né? A gente fala, se os nossos filhos não são a nossa cara, né? Não. Ela é linda mesmo, é a minha cara. Mas assim, o que uma coisa Tem a ver com a né, outra, né? Exato. tem a ver com a outra? É. Tipo, não tem. Ou, nossa, mas ela parece ser muito inteligente. Tipo, uma coisa, né? Não tem nada a ver É o com que a eu outra. escuto. Então, Todo dia eu escuto isso. Porque o Por favor. Benício, ele é muito inteligente. Eu recebia direto mensagem da professora, mandando mensagem pra mim, e falava, mãe, o Benício terminou a lição dele e ele chora querendo fazer a lição dos amiguinhos. O que a gente nossa, faz? Eu ia adorar ter um amigo Também. desse. Todo mundo fala isso. E aí ele chegava em Queria. casa, a gente falava, filho, não pode, tem que fazer só a sua lição, né? Chegar em casa, a mãe passa mais. Não, mãe, mas a escola é muito fácil, mãe. A professora Ai, passa a lição que eu já sei. É o desinteresse, né? Ele acaba tendo Aí a desinteresse. professora passava a lição, ele chorava, eu não vou fazer. Isso aí é muito fácil. Mãe, isso aí eu sei fazer, mãe, eu faço de olho fechado. Aí ele terminava a lição e ia lá pro amiguinho, deixa eu fazer sua lição? E os amiguinhos não deixavam, né? E aí a maioria das pessoas falam pra mim, nossa, mas ele é autista porque ele é nível 2, né? Mas ele é tão inteligente, ele é tão grande. Eu falo, gente, mas autismo não tem cara. Você não vai olhar pra ele e falar, não, ele é autista. Não, porque ele é uma pessoa normal. A cabecinha dele Só funciona de uma forma diferente. Entendeu? Eu vejo que a maioria das pessoas, né, elas têm a ideia de que o autista é aquele clássico, vamos dizer assim, e que a gente vê em filme, né? Então, ou é o autista que é agressivo, né? Não fala, não tem comunicação nenhuma, nenhum tipo de comunicação, que bate nos outros, ou ele é o autista mega power inteligente. É 880, Ou né? é 880. E não entendem que é um espectro, né? Por isso que hoje mesmo a gente fala de espectro, né? Que é um negócio desse tamanho. Existe N características, né? Não é colocado lá num quadradinho e pronto, você, sei lá, tem 1,15 m, tem cabelo cacheado, pronto, você é autista. Não existe, né? Não é. Por isso que a gente fala tanto do espectro e que até as avaliações são tão difíceis e ótimo. E demoradas, né? E demoradas, né? Aqui, a Thaís trouxe pra gente, tipo, demorou até os 4 anos pra gente conseguir fechar um diagnóstico, né? A Isis demorou quase 2.
O Benício O B? foram 7 Então, anos. a Duda, 22, E do meu filho, eu só descobri, assim, né? Fui né? procurar ajudar mais, porque a minha irmã também é autista. Eu tenho uma irmã de 8 anos que é autista. E tem... Ai, gente, Fica tranquilo. não. É, na memória, eu esqueci, ela não aprende. Me deu um branco agora. É o DI, não é a deficiência intelectual. É, Isso, daí- ela tem isso também. E aí a minha irmã não aprende nada. Então o pessoal compara muito o Benício com a Alice. Fala, nossa, mas o Benício é tão esperto, a Alice não sabe isso. Eu falo, gente, cada qual tem um jeito. Sim, Porque não é sim. porque que meu filho é uma Sim. coisa que minha irmã vai ter que ser outra. Sim, Totalmente diferente. sim. Nós somos pessoas diferentes, né? Exatamente. E o espectro, ele fala disso, né? Nós temos lá os 3 pilares, enfim. Mas ele fala disso, né? Ele fala que eu preciso ter lá o problema de interação, enfim, né? Sensoriais. E aí a gente tem... Mas não é obrigatoriamente eu preciso andar na ponta dos pés. Obrigatoriamente eu preciso não olhar no olho. Né? Que eu acho que é uma das coisas que, por exemplo, a Dé pode falar ainda mais porque ela já foi diagnosticada mais velha, né? E ela já aprendeu a mascarar muita coisa ao longo da vida. E pode falar isso muito melhor, assim, né? De, não, mas você olha no olho. Você tem amigos, você é casada. É. Interessante você falar esse negócio do olho no olho. Há muito tempo atrás, eu fiz um processo seletivo para promoção dentro da empresa onde eu trabalhava. E um dos momentos do não passar na entrevista, no meu primeiro processo, eu tentei 5 vezes, aí o primeiro eu não passei, foi porque eu não ficava muito tempo olhando no olho, né? E até então eu me cobrava, mas para mim aquilo era normal de não olhar muito tempo fixado no olho. Mas o de mascarar muito, né? Porque por ter tido, né, um diagnóstico tardio, né? Na verdade, eu descobri em janeiro desse ano o meu diagnóstico. E então, para mim, aquilo foi... Eu falei assim, nossa, mas por eu não olhar, não conversar olhando nos olhos, porque aquilo para mim até gera um certo desconforto. Mas hoje eu entendo o porquê que naquela época eu não passei naquela entrevista e porque hoje eu não tenho não fixo muito tempo o olhar com as pessoas, né? E aí foi dando alguns insights, né? Por que algumas coisas acontecem comigo, né? E aí eu vejo a Maria também, algumas coisas com a Maria, por que a Maria é assim... Algumas coisas a gente está se adaptando, porque como eu tive diagnóstico agora e a Maria há 2 anos, então como uma autista de nível 1 com uma filha de nível 2, eu falei assim, não, mas ela é assim, então tem que tentar fazer alguma coisa para poder entendê-la. Então eu estou nessa transição, não, mas nessa ideia assim, o que eu tenho que fazer para poder entender a Maria também sendo autista. Então assim, a gente está nessa balança ainda para tentar equilibrar. Mas o autismo antes, né, quando eu estudei lá em enfermagem em 1900 Batatinha, quando eu me formei, era tido como doença, né? Então, você tinha um tratamento como a síndrome de Down. Eu tive um irmão síndrome de Down, então que era tratado como doença. Então, tinha que fazer a estimulação. O autista geralmente era trancafiado dentro da casa, porque ele não era exposto. Ou de um hospital psiquiátrico. Ou de um hospital psiquiátrico. O Down, ele ainda tinha algumas mães que eram estimuladas a expor os seus filhos, mas também não era uma coisa que a gente via muito, né? Então, eram tratados como doenças. E hoje, a gente sabe que não é, né? Cada um com a sua casinha, né? Que vai se abrindo as portas da janela conforme vai indo, né? E é interessante, porque hoje eu vejo a Maria falando, não, ela... Sabe, eu sempre tento estimular ela, você vai mais, você consegue mais nesses 2 anos de diagnóstico, né? Do teste especificamente, mas antes a gente já tinha os outros diagnósticos, então a gente sempre tentou a estimular. Eu fui mãe solo por um bom tempo, então sempre estimulá-la no mais que ela possa ir. E eu acho que é o caminho, assim, da gente entender que eu como autista, né, como autista e mãe de autista, entender que isso, cada um tem a sua caixinha aqui onde você pode se encaixar. E ninguém precisa se encaixar em todas, né? E hoje eu me sinto um pouco, vamos dizer assim, aliviada de eu ter encontrado a minha caixinha. Apesar de eu estar me adaptando à minha, né? Mas de ter encontrado a minha caixinha, né? Porque é um universo, como vocês que convivem mais tempo do que eu, é um universo que tem que ser ambientado para cada um. Sim. Né? E entender que tá tudo bem. Eu acho que, como a Thaís falou, o diagnóstico, ele traz pra gente norte. E aí eu vejo, né?
A Isis, a gente ia numa clínica e aí a gente fazia orientação de pais enquanto ela fazia a terapia. E a terapeuta era mãe de autista e ela também tinha descoberto aí o diagnóstico, né, o autismo dela, depois do filho. Eu acho que a maioria dos pais fazem isso, né? Que aí você olha, por quê? Na nossa época era, é só o atentadinho. É o bagunceiro. Ele não gosta de estudar. Ele não gosta de gente, né? E aí a gente não tinha esse olhar mesmo. E aí ela falou que ela foi atrás, né? Porque ela via muitas características, a mesma coisa, né? Do seu relato, né? E aí ela falou que foi libertador. Ela falou, eu ganhei o meu alvará de ser estranha. E que maravilhoso isso. Eu tô repetindo exatamente o que ela falou. E aí eu olhei e ela falou, sabe por quê? Porque agora eu não preciso mais ir na festa que eu sempre detestei ir, que eu ia, porque eu me sentia na obrigação e culpada de não ir. Então eu ia, mesmo não gostando, mesmo me estressando, mesmo isso e aquilo, mas eu ia. Aí eu parei e falei assim, nossa, e o quanto isso a gente também não faz nos nossos, né? Não, vai lá dar oi, porque você tem que dar oi. Fala, obrigada. Agradece o presente que você ganhou. E o como a gente faz isso, né? É porque a gente quer ser politicamente correto. Né? E se enquadrar na sociedade, né? E tudo bem a gente não se enquadrar. Amém. E eu acho que o diagnóstico, ele traz isso pra gente. Seja ele tardio para nós, para os nossos filhos. Ele traz isso. Ele traz essa libertação e esse conhecimento de... Agora eu entendo. Agora eu entendo porque ela não olha. Agora eu entendo porque ela não dá tchau. E tá tudo bem. E a gente vai fazer as terapias, porque nós vivemos em sociedade, a gente precisa. Eles precisam crescer. Eles precisam se desenvolver, serem adultos funcionais e independentes, porque um dia a gente vai morrer. Eu falo muito isso, e é trágico, né? Às vezes as pessoas me olham e falam assim, nossa, ela já tá pensando nisso. Tô porque eu preciso deixar a minha filha bem, os meus filhos bem, né? Independente de serem típicos ou não, ou serem atípicos, eu preciso deixar eles bem, né? E a gente ter o diagnóstico e percorrer esse caminho duriardo, fala, de terapia, de largar emprego, né? De trabalhar em 2, de trabalhar em 3, estudar, não é? E você ainda sofrer a questão de não ter rede de apoio, né? De não ter... de não ter pessoas que entendam. Eu falo muito, depois do diagnóstico da Isis, muitas pessoas se afastaram de mim. Muitas mesmo. Então, é uma coisa que eu falo muito, né? Eu tenho as pessoas perto, as pessoas que eu quero. Então, eu não tenho gente que não quer minha filha perto, não quer meus filhos perto, né? Então, é isso. A gente tem que ter perto aquelas pessoas que a gente quer. Eu acho que é bem libertador para quem é atípico e também para quem não é. Porque você recebe na sua casa quem você quer, sim, você vai na festa que você quer. E eu acho que o típico, vamos colocar assim, ele sente um pouquinho até uma invejinha do atípico, né? Porque daí ele não precisa receber pessoas que ele não queira na casa dele, ele não precisa ir em festa que ele não queira estar. Isso para mim foi libertador, porque eu sempre falo lá em casa... Eu só quero que a gente na minha casa quando eu quero receber pessoas. Sim. E eu tenho que me preparar para receber as pessoas, não é de qualquer jeito. Na minha cabeça eu tinha que preparar porque para poder ter uma mesa bonita, uma coisa legal para oferecer. Patê de cenoura. Né? Patê de cenoura de Débora, gente. Delícia. Nossa, faz tempo, hein? Mas hoje eu entendo que eu ainda tenho que me preparar. Nossa, que eu tenho que me preparar porque eu quero estar bem para receber as pessoas. Então, e a minha filha também, apesar dela ser bem sociável, né? Nessa questão ela foge um pouquinho, porque ela gosta de abraço, ela gosta de beijo, ela gosta de toque, diferente de mim, que já não é muito adepta a isso. Mas é bem libertador nesse sentido, né? Eu recebo quem eu quero, eu vou onde eu quero, e eu não preciso da justificativa. Esse é ótimo. Esses dias fiz aniversário de casamento e comentei com meu esposo. A gente poderia ter mudado uma coisa no casamento. Ele, o quê? Não poderia ter festa.
Aí eu não precisaria ter cumprimentado ninguém, né? Porque a gente tem que fazer aquela coisa social que cansa muito, é muito Sobrecarrega, né? No dia seguinte você tá... acabada. Parece correr uma maratona, né? E eu não entendi o porquê que isso acontecia comigo. E hoje eu entendo. Isso para mim é libertador. Nossa, é muito bom. Você se enxerga, né? Você se vê, né? Eu acho e uma das coisas que eu vejo, assim, que é importante, é você não se culpa. Nem um pouco. Você não se culpa. Tanto a questão de não ter que ser igual a ninguém, eu acho, né? Porque a gente se culpa por isso. A gente vive numa sociedade onde que se você não se enquadra, né? Se você não tá ali, se você tá fora, independente dos extremos, né? Você não é bem-vindo, você não é bem visto, né? E eu acho que quando a gente começa a falar sobre isso, quando a gente começa a trazer isso, né? A trazer não só a questão do neurodivergente, não só do autismo, mas trazer, né? Tudo bem você ser diferente, todo mundo é diferente. A gente tá aqui numa mesa com 4 pessoas, fora o pessoal que tá aqui atrás, e ninguém é igual a ninguém, né? Ninguém tem o mesmo tipo de cabelo, ninguém tem a mesma cor de cabelo, ninguém tem o mesmo tom de pele, cor dos olhos, altura, ninguém, tá tudo bem, né? E porque a gente precisa ser igual. Né? Que foi uma das coisas, por exemplo, que quando eu recebi o diagnóstico da Isis, eu pensei, né? Eu falei, como vai ser? A minha maior preocupação, eu passei por um certo luto, porque não por tipo, perder a minha filha, a projeção, nada disso, mas o meu luto, o meu medo foi como vai ser o futuro da minha filha? E a ansiedade, né? Do não Como saber prever, né? vão tratar a minha filha? Né? Será que as pessoas vão entender? Porque quando é pequenininha é tudo bonitinho. Ai, que bonitinho, ela balança a mão. Foi isso que você falou, né? Ah, ela balança a mão. Ai, que bonitinho. Eu falo com ela, ela não tá me olhando. É tudo lindo. Só que os autistas, eles crescem. E aí, deixou de ser aquela criança bonitinha, fofinha, que você quer apertar, né? E eles crescem. E aí? Como vai ser o futuro dela? Aí eu me perguntei, né? E um dia eu tava falando com essa orientadora que eu comentei. E eu fiz assim pra ela, a minha dúvida é essa. Será que a Isis vai ter um futuro normal? Aí ela parou e fez assim pra mim. O que é normal pra você? Né? Aí eu parei e perguntei, pois é, o que é normal pra mim? Não sei. O que é normal? O que é normal? Ela, sei lá, fazer faculdade, casar, ter filhos. O que é normal? Porque tudo bem ela não querer ter filhos. Tudo bem ela não querer casar. Né? É uma decisão dela. E tipo, o que é normal? E a gente coloca tanto nessa balança o tempo todo, né? Todo momento. E eu acho que essa é uma das grandes angústias. E também eu acho que é uma das grandes cobranças do mundo, né? Do externo. Né? O que vai ser o normal? O que, né? O que será que um dia ela vai fazer? Né? A gente sofre um pouco por antecipação, né? Sim, muito. De um futuro que é incerto, para independente de você ser típico ou atípico, ele é incerto para qualquer um. É óbvio que nós, como mães atípicas, a gente tem uma certa preocupação. Como ficará o meu filho sem mim? Sim. Né? Mas eu acredito que mesmo você tendo um filho típico, né? Vocês duas têm também filho típico. Assim, como será o meu filho sem a minha presença, né? Porque a gente ainda tem aquela ideia de que nossos filhos vão sempre estar conosco. Nós sempre vamos estar juntos, Sim. Né? E as mães atípicas, como eu tive uma mãe também atípica, né? Então, a preocupação da minha mãe era sempre como vai ficar o meu filho sem a mim, né? Então, eu acho que é querer sofrer por antecipação, Sim. Né? E não viver o momento, um pouquinho de cada dia, né? E orientando eles, conforme for isso, a gente não tem controle, né? Isso a gente aprende, né? Eu falo as vitórias aí da Isis, esse final de semana. A Isis, ela soltou eu vou chorar. Aí, ó, já começou. A Isis, ela falou a primeira frase dela espontânea. Me dá o celular.
Foi, entendeu? Eu fui trocar ela. Super normal. Mas assim, tava trocando ela e aí ela tava assistindo, né? O celular é um grande reforçador pra ela, ela tava assistindo. Aí eu tava trocando, peguei o celular, coloquei assim atrás, eu falei, não, vamos trocar, depois a mamãe te dá. Aí eu fui trocar e ela tava, tipo, brava, assim. Ela faz umas caras e bocas fenomenais. Aí ela fez assim pra mim, tipo, levantou o olho. Eu falei, não, filha, vamos trocar a roupa. Aí ela olhou assim e fez, me dá o celular. Aí eu olhei e fiz... Aí eu olhei pro meu marido e fiz, você ouviu? Ele falou, ouvi. Aí eu falei, toma, filha, claro, tá aqui, reforça, né? Vamos reforçar, né? Toma, tá aqui. E aí eu olhei assim, eu falei, cara... Primeira frase espontânea dela. Ela fala algumas palavrinhas, né? Mas sob demanda, então se pergunta, você quer o celular? Tá bom, então fala celular, né? Sim. Ou sob demanda, enfim. Mas na terapia, mas ela nunca falou espontaneamente. Entende? Sem. E aí ela falou, me dá o celular. Gente, é um grande avanço. E aí a gente começa a achar esses pequenos avanços, né? Que para muita gente é besteira. É besteira que a gente já tá todo emocionado com o zóio marejado, porque falou. E a gente se coloca no lugar. E como isso é emocionante. Como é emocionante conseguir fazer uma palestra. Conseguir apresentar um trabalho de escola. Como é emocionante a primeira palavrinha, o desfraude. Nossa, Sim. que é uma coisa tão, entre aspas, simples, né? E quão é emocionante. Primeiro xixi. Nossa, o primeiro xixi da Heloísa foi muito engraçado, porque eu tava, assim, ela desfraudou com 6 anos, ela tá com 8 agora, né? Engraçado que eu toda hora levava ela lá, Elô, xixi, Elô, xixi. Aí tirei a fralda de vez, falei, não vai mais usar a fralda. E aí, às vezes, ela fazia no chão. Aí eu ia lá e, Elô, vamos limpar, né? Vamos lá limpar. E ela, assim, zero preocupada. E aí, ela do nada foi lá, sentou e começou a fazer xixi. Eu liguei pro meu marido, chorando. Aí ele atendeu, o que aconteceu? Eu falei, Heloísa fez xixi. Aí ele, ué, isso não é normal? daí, Eu falei, né, tipo, não, ela fez xixi no vaso sozinha. Aí ele ficou, não acredito. Aí eu falei, não, eu vou tentar filmar, né, da próxima vez. E aí parece que ela aprendeu da noite pro dia, né? E é muito engraçado isso, né? Que é justamente essas questões até sociais, né? Que a gente enxerga da normalidade, né? Então, eu tenho uma irmãzinha que tem 7 anos, então é 1 ano só a diferença da Elô. E ela é uma criança típica, né? Então, a gente viu os marcos de crescimento tanto da Fernanda quanto da Elô. E a Fefe, ela desfraudou normal, assim, com 1 ano e pouquinho. Ela ia ao banheiro, ela se limpava, né? E a gente comemora como se fosse Copa do Mundo. Corinthians no Mundial. É isso. E é muito engraçado. Só falta fazer rifa. Nossa! Rifa não, Ai, como é que fala, gente? Esqueci. Ai, Bolão? Bolão. Sim. Aposta, sabe? Pagar promessa, Nossa, né? e em casa a gente comemorou como se fosse Copa do Mundo, né? E aí são pequenas coisas que para as pessoas, né, na naturalidade, na normalidade, eu enxergava, por exemplo, a minha mãe cobrando da Fefe a questão da escola, né? E aí quando a Heloísa pegou a pinça no lápis a primeira vez, foi tipo, meu Deus, ela pegou a pinça, mas ela não sabe fazer letra A. Mas tudo bem, ela pegou pra gente era uma conquista, tipo, ela aprender a pegar a pinça de uma vez só, ela ir num passeio da escola, né? Sem mim ou sem o pai, né? Ou sem alguém que ela tenha a vivência ali no contexto geral. E ela aprender essas pequenas coisas e, de fato, ela ter esse ganho de aprendizagem Sim. que a DI atrapalha, Sim. né? Então, ao mesmo tempo que ela ganhava, a gente fica meses para ensinar uma coisa, né? ela Que às vezes perdia ela muito perde rápido. muito rápido. E aí você vê que ela, de fato, adquire uma habilidade do contexto social. É sensacional, que aí você perde aquela limitação das pessoas achar que o nível 3 de suporte ele não vai aprender. Sim. Né? Que quando ela teve diagnóstico de DI foi... E ainda até pior, né? Porque tipo, ai, mãe, Esquece. esquece, ela não vai aprender, entendeu? Esquece alfabetizar, esquece. E aí você vê agora ela procurando a apostila da escola para ela procurar imagens que ela gosta, que ela se assimila. Pegar o lapinhos e fazer qualquer risco ali, é um marco, né? É um ganho ela associar a mochila, o uniforme, a rotina dela ali, no geral, né? E você vê que tem capacidade, né? Então a gente não perde a esperança, né? Você segue naquela luta de... Você vai buscar o melhor e você vai desenvolver e vai atrás. E eu acho que esse é o nosso papel. Assim, né? É o que eu bato muito na tecla, né? Precisa ser um adulto funcional e Sim. independente. Precisa aprender a ir no mercado,
é que eu não sei o que vai ser quando elas tiverem, né, 20 anos. Então, sei lá. Melhor que vai agora ser tem os caixas automáticos, elas nem precisam mais Não vai lá socializar, né? então prontinho. Não é, gente? Isso é ótimo. Pedir a carne no açougue, já tem tudo separado, não precisa mais Meu, falar, aplicativo. Faz as coisas do aplicativo, compra lá meio quininho né? de carne, iFood, sucesso. né? Pra mim, é. Sucesso. O Benício, ele não Resolve. gosta de abraço. Ele Não? detesta abraço. É. Ele não gosta. Aí eu tô criando um hábito com ele muito legal. De quando eu coloco ele pra dormir, aí eu vou lá, eu abraço minha filha, falo que amo. E já tem uns 3, 4 dias que ele vem e me abraça. Aí eu falei pro meu marido ontem, eu falei, Dô, você percebeu que o Benício tá abraçando a gente? E tipo, ele não abraçava. Aí eu e meu marido lá no quarto comemorando, porque ele não abraçava. A gente ia dar um abraço, ele ficava todo duro assim, sabe? Rígido, não se mexia. Ele não demonstrava afeto. E agora não, agora ele já dá os bracinhos, abraça a gente. Aí eu falo, ai, por mim eu moraria ali naquele abraço que é tão... A gente espera tanto tempo, É o abraço né? quentinho do Olavo. Nossa, é porque a gente... Da Maria, não. A minha filha, ela é um chiclete. Toda hora ela vem, abraça, beija. E o Benício, não. Ele ia pro quarto dele, deita lá e fica no mundinho dele. Ele tem um monte de card. Ele ama card. É o mundo dele ali. Então, ele fica o dia inteiro passando card. E agora, não. Ele vem, abraça a gente. Aí ele dá um beijo, sai correndo. Eu falo, gente, isso é maravilhoso. É uma conquista pra gente. Espera tantos anos, né? E é maravilhoso. Não, essas conquistas são excepcionais, assim, excepcionais. E eu já tô aqui com o meu olho cheio d'água, entendeu? E é sensacional, assim, eu fico realmente sem palavras. E é tão gostoso a gente ter isso junto, compartilhar e falar, é tão bom. Mas a gente vai parar um pouquinho para enxugar As lágrimas. as lágrimas. A gente não aparecer com o nosso olho inchado. De guaxinim. De guaxinim. De guaxinim. De guaxinim. E aí a gente volta daqui a pouquinho, tá bom, meninas? Bom, agora que a gente já voltou aí, né? Enxugamos as lágrimas, tomamos uma água. Estamos ainda emocionadas, mas tranquilas, vamos dizer assim. Eu queria trazer um tema pra gente discutir, que é realmente a questão do pós, né? Então, a gente tem aí milhões de terapias, descobrimos, temos um monte de terapia, temos que fazer com que nossos filhos se desenvolvam, que nós nos entendemos, né, como mãe, de novo, porque é uma maternidade diferente, é um contexto diferente, né? E eu falo muito que quando a gente tem um filho e a gente vai lá e vai no parto e traz essa criança ao mundo, a gente ganha a criança, mais um balde de culpa. Vem junto, um para cada braço. Eu tenho até medo para quem tem gêmeos, porque são 2 crianças, 2 baldes de culpa, né? Então, a gente ganha isso. E eu falo por mim mesmo, me culpei durante muito tempo aí. Não pelo diagnóstico, mas às vezes por não ter entendido, às vezes por não ter sabido lidar com a situação. Me culpo até hoje, às vezes, quando a Isis entra em crise e eu não consigo conter, né? A gente não consegue ir, e aí depois que você para, que você analisa e fala, poxa, ela só queria fazer xixi. Ela só estava com fome. E ela não fala, ela não se comunica. Hoje ela se comunica um pouco melhor, mas tem muita coisa ainda que eu não vai, né? Eu não entendo. E eu olho para ela chorando e ela querendo falar alguma coisa. Eu não sei se é dor, se tá com dor de barriga, se tá com fome, se, sei lá, a etiqueta da blusa tá incomodando, né? Se a calcinha tá incomodando. E ela tá lá chorando, desesperada, e eu não sei, né? Então, essa culpa vem, né? A culpa da escola, de será que ela tá num bom lugar? Será que ela tá sendo bem cuidada? Será que estão tratando bem minha filha? Né? Será que estão batendo nela? Ela não fala, não sei. Né? Então, é uma coisa extremamente difícil. Não sei para vocês, assim, mas a minha experiência é essa, né? Hoje a Isis está numa escola que eu falo que ali ela é extremamente bem cuidada. Extremamente. Eu sei que ninguém faz absolutamente nada de ruim para minha filha. Né? E essas preocupações, elas vêm e parece que aumentam ao longo do tempo, né? E eu queria que vocês trouxessem um pouquinho disso pra gente discutir aí como é essa vida depois do diagnóstico, não só como mãe, mas também como profissional, né? A Thaís trouxe aqui pra gente que ela
fez uma pausa aí na carreira dela para cuidar, né, da Heloísa. E eu fui muito cobrada por terapeutas, por clínicas, que eu deveria largar o meu emprego para cuidar da minha filha, para ela fazer... Eu brinco que é terapia CLT, né? Então, 8 horas de terapia, de segunda a sexta, é CLT. Então, já fazer a carteira de trabalho de terapia para ela, né? E que eu tinha que largar meu emprego, porque as mães fazem isso. Né? Só que se eu largo meu emprego, não tenho dinheiro para pagar o convênio, ou pagar as terapias particulares, a gente não tem. E aí, se meu marido, né, a gente largar o emprego, a gente não tem como nem sustentar a criança. Quanto mais fazer as terapias e tudo isso, né? Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho da realidade de vocês pra gente discutir. Fiquem à vontade. Vou começar? Sempre Tá bom. Eu estava comentando com as meninas aqui no nosso intervalo que eu tenho até um pouquinho de uma inveja santa, vamos dizer assim, né? Porque eu tive o diagnóstico da Duda tardio, né? Ela tinha outros diagnósticos, mas não fechado exatamente com o TEA. Então, se esse diagnóstico tivesse sido, né, lá na frente, quando ela estava ainda no comecinho da alfabetização, eu, como mãe, eu teria tido um suporte melhor, né, pelo conhecimento, com os profissionais, que poderiam ter dado a ela uma ajuda melhor, para ela se desenvolver melhor, sem tanta dificuldade como a Duda se desenvolveu. Ela desenvolveu na raça, vamos dizer assim, né, como a gente fala. E hoje eu percebo que hoje, no mundo universitário onde ela se encontra, ela está super bem acolhida, muito bem amparada, muito bem protegida. Eu tenho até medo de quando ela se formar, graças a Deus, em breve, dela sair desse mundo, dessa roda que ainda está protegendo ela, né? Então, se a faculdade que ela hoje está, com os profissionais que ela hoje tem, se ela tivesse tido lá no comecinho da infância, o trajeto da alfabetização até esse mundo que ela hoje vive teria sido bem mais fácil, bem mais tranquilo. Então, hoje, tem pessoas que querem, mesmo com pouco conhecimento, né, do universo TEA, que estão aí engajados para poder ajudar o desenvolvimento dos nossos filhos, mesmo no caso da minha, que foi um diagnóstico tardio. Isso, para mim, é fundamental. Essa inclusão, né, de não discriminar, né, o diferente, de não trazer. A Isis estuda, né, o Horus também fica na escola desde pitico, e os dois. E eu tive a primeira reunião de pais efetiva, né, de provinha, e você pegar lá o boletim, e eu tava muito sincera, assim, eu tava com muito medo do que eu ia encontrar, né? E nesse dia, assim, os pais vieram falar pra mim: nossa, você é a mãe da Isis? Minha filha é gigante, né? Eu tenho 1,85 m, então a minha filha tem 1,31 m, com 6 anos de idade, então elas chamam ela de Isis grande. Ah, Isis grandona, porque tem outra Isis na sala. E aí os pais vieram: você que é a mãe da Isis grandona? Eu falei: nossa, meus filhos só falam da Isis. Nossa, minha filha só fala da Isis. Nossa, porque só a Isis pode. Ai, porque é só ela que mexe nos brinquedos, porque em casa só dá a Isis. A gente conhece a Isis, assim, de tanto que eles falam. E o cuidado, né? Aí uma mãe falou pra mim que a filha dela falou assim: ai, mãe, será que a Isis tem alergia? Porque ela comeu minha bolacha. Pra mim já foi uma vitória, né? Porque a Isis tem seletividade alimentar, ela comeu alguma coisa que ela não come. Eu falei: sensacional! E a preocupação da menina, de 6 anos de idade, de saber se ela tinha alguma alergia, se ela podia comer. Aí ela fez assim: mãe, a senhora precisa perguntar se a Isis tem alergia. Então eu não quero mais levar a bolacha, porque se a Isis comer, eu não sei se ela pode ou não. Então, a senhora pergunta para a professora, para a diretora, para a mãe dela, se ela pode comer. Aí que no dia seguinte ela falou: mamãe, pode levar, viu? Pode colocar a bolachinha de novo, porque a Isis, ela não tem alergia a nada. Então, ela pode comer. Então, pode colocar a bolacha de novo.
E aí outra mãe falando, né? Não, a Isis, a minha filha fala bastante. E olha que incrível, né? Como as crianças são um quadro em branco. Ela tem um irmãozinho mais novo, e aí o irmão tava chorando. E aí a mãe foi tentar, né, acalentar e tal. E ela fez assim, não, mamãe, não é assim. Vou te ensinar. A gente abraça. Então, vem cá. E chamou o irmãozinho, abraçou. E aí ele se acalmou. Ela falou, tá vendo, mãe? É assim. Porque é assim que a gente faz com a Isis na escola. Quando a Isis fica chateada, quando a Isis chora, todo mundo abraça ela. E aí ela se acalma. É assim que a gente faz. E aí ela me contando, ela falou, Jéssica, eu sou adulta da relação. E ela me ensinou isso. Que é assim, né? Que a gente acalenta. Isso é respeito, isso é inclusão, isso é cuidado, é o outro olhar, né? E entender aquele momento de dificuldade, de estresse, né? De desregulação, enfim. E ele entender que ele pode chegar perto, que ele pode abraçar, que tudo bem, né? Eu não consegui entender meu sentimento, extravasar da minha forma. E isso me dá eu falo que deixa meu coração quentinho e que eu vejo um futuro melhor para eles, sabe? E ter seu relato de que a Duda é acolhida na escola por pessoas mais velhas, né? Tipo, mais velhas que eu tô falando em relação a Isis, e que já tem uma vida que muito provavelmente poderia ter um preconceito muito maior, né? De, é esquisita, deixa ela lá. Não. Acolhem, abraçam, né? Entendem, ajudam na inclusão, na adaptação do conteúdo, né? E isso é maravilhoso, assim. Eu falo que é isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa trazer, né? Quanto mais pessoas souberem, mais pessoas entendem e menos preconceito existe, menos tabu existe, né? E é incrível, assim, eu vejo que é... A gente também não... Calentador. A gente não romantiza a situação, né? A gente só percebe que é uma humanização. É bonito. É uma humanização que eu acho que a gente perdeu isso, né? Então, parece que hoje a gente só se torna humano quando o outro mostra alguma, vamos colocar fragilidade. Assim, alguma fragilidade. E que, na verdade, não é uma fragilidade, uma exposição, né? Tipo, não, eu não... Não, eu sou o tadinho da história, né? Então, esse acolhimento, eu acho que é mais do que inclusão, eu acho que é um acolhimento. Esse acolhimento que você tem que ter com o outro, é independente dele ser típico ou atípico. Sim. Mas com os nossos filhos que são atípicos, né? E é tão raro, né? A gente perceber esse acolhimento realmente humanizado e sem interesse, né? Sem romantizar, ai, tadinho, sim, né? Que não sei o quê, né? Porque eu acho que ninguém quer ser tadinho, né? Ninguém quer ser dozinha, né? E esse romantizar que você tá falando é um tipo de preconceito, né? Você limita, né? Então, não, ela não consegue. E acontece com frequência, né? Não, deixa ela lá no canto dela. Quando ela quiser, ela vem falar comigo. Né? Tipo, ela não tem a capacidade de vir. Sim. Né? E não, ela tem. Né? Ela vive em sociedade. Ela fala, né? Ela se comunica do jeito dela, enfim. Ele gosta de falar dos assuntos X e legal, então traz. Não, eu acho que essa coisa de você fazer a pessoa, né? Deixa que na hora dela ela fala. Não tô querendo dizer que a gente precisa impor, não é isso, mas você deixa de lado. Né? Você não vai lá interagir. Você não vai lá tentar buscar. Trazer ele mais para próximo. Né? E a gente não romantiza. A gente não traz isso. Não. Né? Eu acho que nem a gente quer isso, né? Sim. A gente não quer isso, né? Porque... Eu não quero um olhar diferente. Não tem porquê, né? Exato. A gente quer um olhar humanizado, sim, né? E um olhar respeitoso.
né? E o respeito é para qualquer um. Né? Mas assim, quando você vê uma mãe atípica, vê que outra pessoa está cuidando do seu filho, está vendo o seu filho como ele realmente entendendo as necessidades dele, mas não colocando as necessidades dele como algo que ele não vai conseguir. Exato. Como uma limitação mesmo, como uma limitação. Né? Como uma limitação. Eu acho que, nesse contexto, a Duda, infelizmente, ela teve tardiamente na faculdade, mas isso, para mim, é ótimo. Até falo com a coordenadora do curso que eu sou muito grata a ela, porque, assim, a forma como ela nos acolheu sem o diagnóstico, sem o diagnóstico inicial, né, só com o diagnóstico de dislexia e descalculia, que foi tudo que eu tinha no começo, foi uma forma que ela manteve com o DUTEA. E a faculdade toda se mobilizou, os professores. Então, e eu vejo a Duda falando, nossa, mãe, o professor falou para mim que ele vai me fazer a prova dessa forma, para que eu possa entender melhor o conteúdo, sabe? E é interessante ver ela sonhar, né? Esses dias ela fez lá no IA, ela no consultório dela, e aí eu realmente vou ter que chorar. Ela no consultório dela, e eu falei assim, nossa, minha filha daqui a 2 anos vai ser chamada, até brinquei com ela, de doutora. Né? Que linda. Então, isso para mim, de mãe atípica, que passou por muitas dificuldades sem diagnóstico, e hoje ter o diagnóstico, tanto dela, né, e o meu, então isso para mim é o plus, é o máximo, né? E eu falei assim, Duda, minha missão com você financeiramente acaba 2 anos, né? Ela fala, mãe, quase, casa acabando. Então isso é muito importante para nós, né, como mães, ver que tem pessoas que realmente fazem aquilo não porque a sociedade quer, não porque tem uma lei. Não porque tem uma lei. Porque é direito. Mas porque eu me importo com o próximo. Isso que é fundamental. É isso. Eu acho que é isso que é muito legal. E esse caminho que as mães das crianças mais novas estão percorrendo, né? Não vou dizer que são mais fáceis, mas tem pessoas mais que se importam mais. Que se importam mais e que vão mais atrás, né? E isso é muito bom, né? E eu vejo a minha filha assim nesse caminho que hoje em 2 anos a gente está percorrendo. Eu acho que é o caminho certo, né? O caminho certo com pessoas legais, com pessoas interessadas, com pessoas realmente que se importam. Não porque tem uma lei. A lei só vai te falar se você vai ser preso ou não, ou se você vai receber um processo ou não. É só isso. Sim. Mas se você realmente o seu caráter de ser aquela pessoa, você vai seguir em frente. Isso para mim é o que hoje eu vejo no relacionamento educacional, na inclusão, vamos dizer assim, em relação à Duda. E trabalho, meninas? Vamos falar. Como foi? Tópico sensível, né? Tópico super. Eu, assim, eu tive a sorte de ter, quando eu tive o diagnóstico da Isis, de ser super acolhida mesmo, assim, pelos meus chefes, vamos chamar assim, né? Meus supervisores, liderança imediata, o povo gosta. E acolhida mesmo. De o que você precisar, sair mais cedo, enfim, foram perfeitos. Não tenho o que dizer. E são até hoje, né? Mas nem todo mundo entende. Exato. Eu tive os 2 lados da moeda, né? Na realidade. Então, quando eu trabalhava na área da saúde, que foi quando eu fiquei grávida da Elô, já tive bastante problema ali na gestação, né? Já tinha muito essa questão das ausências, né? Então, tinha descolamento de placenta, e você se ausenta, né? Porque precisa repor ali, colher e tal. Então, quando eu voltei de licença maternidade, até os 6 meses da Elô, tudo ok, né? Elô completou 1 aninho ali, ok. Quando comecei a fazer essas descobertas, né? Tinha essa questão, mas você não pode sair mais cedo. Porque você vai numa consulta, tenta marcar numa folga. Aí você trabalha na área da saúde, você não tem escala, né? A escala é feita 2 meses antes, às vezes sua folga é no domingo, entendeu? E aí era tudo muito complicado. E aí chegou um momento que eu tive que abrir mão, né? E pra mim também foi difícil, porque eu engravidei da Elô e tinha 22 anos, né? Então eu engravidei muito cedo, né? E eu consegui conciliar a faculdade, a gestação e todas as questões ali, porque eu sempre tive muito uma determinação do que eu queria pra minha carreira. E eu queria aquilo, né? E aí, do nada, eu tenho que escolher ou a maternidade ou o profissional. Não dá pra você ter as 2 coisas. O que você quer? Eu falei, eu quis a maternidade. Então, eu vou escolher a maternidade, né? E nessa fase foi tudo muito conturbado, porque eu sentia essa falta de ter pessoas pra conversar, porque as amigas, assim, que eu tinha da minha idade,
Elas estavam vivendo uma outra fase, que não era maternidade, Sim, muito sim. menos a maternidade atípica, então não tinha pessoas com quem fazer essa troca. E a né? gente se sente tão sozinha. É, e cada Não um tá vivendo a sente. sua vida, né? A vida vai acontecendo e parece que você tá ali isolada em um mundo completamente aleatório. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia cuidar da Heloísa. Eu falei, minha prioridade a partir de agora vai ser Heloísa e as coisas vão acontecer. Se for pra acontecer, Deus vai permitir que aconteça, né? E aí foi muito engraçado que eu comecei a me inserir no mundo do autismo e no mundo da tecnologia ao mesmo tempo. E eu comecei a fazer essa transição de carreira de uma maneira muito orgânica, né? E aí, ainda na pandemia, eu fui trabalhar em um hospital na área de TI, né? E aí foi muito difícil conciliar também, né? Porque aí ela era pequenininha e estava na pandemia e eu voltei a trabalhar. Então era um misto de emoções, né? A Elô mamou até os 4 anos no peito, né? Então, Fica tranquila Pra que eles largar- mamam até os 6. pra largar Faz era 3 difícil. meses que a gente conseguiu, então... E aí, pra largar era difícil, eu tinha muito esse receio de não fazer parte ali da vida dela ativamente, né? Que é uma cobrança que você comentou que tinha também, né? E eu me cobrava muito do meu marido ter saído de um hospital, né? Que ele trabalha em 2 hospitais, então dele ter saído de um hospital pra fazer esse papel que eu achava que era meu, né? E eu ficava com essa cobrança, meu Deus, não dá, eu vou ter que cuidar da Heloísa ou eu vou ser profissional, né? E aí eu tive uma oportunidade para virar coordenadora de TI, né? E a empresa que eu tô agora, inclusive, é uma empresa bem grande no meio da comunicação. E foi um boom, assim, porque foi muito legal, porque me abriu portas, né? Então, a partir do momento que eu virei gestora, hoje eu tenho 45 membros em uma equipe, né? Eu cuido de 45 pessoas. E tem pessoas neurodivergentes, que era o que eu tava contando para as meninas, né? Então, você vê que as coisas acontecem de uma forma que hoje eu sou a pessoa que acolho também, né? E eles enxergam isso, eles falam, Thaís, a sua liderança é diferente, você é uma pessoa que é humana. Eu entendo, né, as dificuldades que as pessoas têm, eu consigo trazer isso, o meu contexto para o universo, eu já dei diversas palestras também falando da maternidade Legal. atípica, né? E isso abre o leque de possibilidades e quando a gente começa a falar, e aí vira o que você comentou, né? Que vira essa questão do acolhimento, das pessoas conhecerem mais, das pessoas te enxergarem não só em um nicho, né, o profissional, mas enxergar que ali tem uma mãe, que ali tem uma profissional que tenta equilibrar tudo, e não vou dizer que todos os dias é perfeito, né? Tudo Às vezes a gente, nos pratinhos, né? às vezes a gente não faz a Equilibrista de janta, circo. dá uma batata frita pra criança. Tá tudo bem. E tá tudo bem, né? No meu caso é Fini, ela gosta bastante. Heloísa, às vezes ela janta batata frita, um McDonald's, e tá tudo certo, né? E a gente vai tentando equilibrar as coisas. Sim. E é engraçado como, ao mesmo tempo que você perde pessoas, né? E eu perdi pessoas da minha família, assim, de proximidade, de não ter essa aproximação da família, essa importância, ou de quando recebi o diagnóstico, eu não te convidei pra festa porque Ela eu não achei gosta. que a Heloísa não gostava. Ela não gosta. Mas nem te chamou. Ah, mas eu não te chamei porque eu achei que ela ia ser ruim pra ela, né? E ao mesmo tempo você ganha outras pessoas que se tornam a sua rede de apoio, né? Então o apoio vem de pessoas de fora, né? Conheci ali a Jéssica, tenho outras amigas que às vezes nem têm um filho típico, mas abraçaram essa causa, né? E às vezes eles falam assim, vamos fazer tua coisa? Aí eu falo, gente, então a gente vai até a sua casa. E aí vai todo mundo lá pra casa, e aí faz aquela bagunça, por quê? Ela fica ali no meio, e na hora que ela se sente desconfortável, ela sai. E aí tá tudo bem. E na escola a mesma coisa, né? Ela começou, na escolinha que ela tá atualmente, ali ela começou pós-pandemia, então ela tinha quase 4 aninhos. E aí ela ficou até terminar ali o maternal, né? E o Jardim 2, né? E aí ela se formou. E aí começou aquela angústia, que eu acho que é o que você passou, né? Ai, meu Deus, e agora? Pra onde ela vai? Pra onde ela vai. E aí eu enchi o saco da diretora da escola. Não, vocês têm que ir até o ensino fundamental, tem que ir até o ensino fundamental. E ela ficou exatos 3 meses em outra escola. E foi caótico. Porque a outra escola não entendia. E aí eles juntavam todas as crianças atípicas em uma única bolha, em uma sala com uma professora de educação especial, e eles faziam uns horários diferentes. Então, assim, não tinha a questão da socialização com as outras crianças, né? Sim. E aí eu tirei ela em uma angústia na semana seguinte, Ela né? abriu. Novamente, abriu. A Elô foi a primeira criança. Eu acho que tinha só ela lá na unidade nova, Eu falo né? pra diretora da escola, Sim. que lá também tem até o Fundamental 1, né? Então, a da quinta série eu falo, olha, Sim. você tem 4 anos Tá resolvido. É pra mesmo, tá menor o resolver. prazo, tá dois, É o é. seu é menor. Você tem 4 anos pra resolver abrir o Fundamental 2. Exato. Como Aí ela vai brinca, fazer, eu não sei. eu não quero saber, não dá. Eu falei, se você quiser, eu te ajudo a procurar imóvel pra você abrir a escola. Falei, porque o tirar a Isis, por exemplo, de lá, me angustia absurdamente. Absurdamente.
Absurdamente. Porque lá, eles dão uma mãozinha pra minha filha. É muito bonitinho, gente. É muito bonitinho. Tem, É. A gente sente, né, o diferencial, né? E o diferencial Sim. agora é o acolhimento, porque para Sim. mães típicas, né, às vezes o diferencial é o É o inglês, pedagógico. né? Aí tem uma lousa interativa, né? Tem A o gente espanhol, estuda no tablet, tem- né? É. Aí você fica, nossa, apostila, né? O meu diferencial é, deram comida pra minha filha. Então, é isso, né? Entendeu? O diferencial é tipo, a Heloísa tirou o sapato hoje e tá tudo bem, né? Chegou com o pezinho todo sujo, mas tá tudo certo. Foi ótima, se comportou, comeu e tá tudo bem. Ela rabiscou. Uau, sensacional, adorei. Pode Vem lá a deixar. folhinha sem ajuda, né? Fez sem ajuda. Ótimo. Sucesso, feliz. né? Legal. É o que eu brinco, a gente busca equidade, Exato. né? Não igualdade. Não necessariamente ela precisa participar de todas as festas ou precisa fazer todas as lições com as outras crianças, mas ela precisa de equidade. Sim. Então, por exemplo, hoje a Isis conta de 1 a 30. Olha que fantástico, gente. Ela fez uma prova de 1 a 30. A provinha dela estava diferente. Então, ela não consegue escrever, mas estava coladinho lá de 1 a 30. Chorei horrores. Entende? Ela sabe, por mais que ela não fale. Então, Não ela decora sabe. a coreografia, né, do Dia das Mães, mas a gente vai lá e ajuda. E tá Fica tudo do bem. jeitinho delas, mas elas ficam. É lindo, E e é participe, lindo. tá tudo E isso é bem. equidade. Sim. Né? Exato. Ela não precisa fazer igual, ela não precisa estar em tudo, mas ela tem a escadinha dela para ela conseguir estar ali, né? Sim. Que é isso que é a diferença, não é igualdade. É equidade. É a gente dar aquilo que ela precisa para ela conseguir. Para ela não, para eles, né? Para eles conseguirem aí fazerem as atividades, né? Fazer atividade, sei lá, fazer atividade diária, né? Saber escovar um dente. Descobrir os gostos, né? Descobrir que é importante. o gosto. Né? Descobrir, sabe, quando tá com vontade de fazer xixi, que a barriguinha dói, que eu tô com fome. Você falou uma coisa super interessante, descobrir os rostos. No teste que eu fiz em relação a mim, eu descobri que como eu camuflei muita coisa. E eu não descobri os rostos. Eu não a diferenciar o olhar, sim, mas a fisionomia como um todo, para mim foi um achado. Foi ao contrário. Eu não sabia que eu não sabia decifrar as expressões, as expressões das pessoas. Então, quando a terapeuta falou assim para mim, né, Débora, o que esse rosto está trazendo para você? Eu falei, olha, o rosto em si, eu não sei te dizer. Mas o olhar da pessoa, ela está me dizendo mais ou menos isso. Ela, tá bom, próxima figura, né? Porque assim, né? Próxima figura. Então, isso para mim foi uma descoberta, porque eu, até então, eu não prestava atenção. Não prestava atenção. E eu falei assim, nossa, eu camuflei muita coisa em relação a mim, né? Porque foi bem diferente. O meu foi ao contrário. A minha grande descoberta, porque eu não sabia distinguir a fisionomia das pessoas. Olha isso. É bem específico, né? Bem específico. Tem que aprender um pouquinho de tudo, né? Você tem que ser um pouco advogado para brigar com o convênio. Bastante. Aí você vira um pouco nutricionista para lidar com a seletividade alimentar. Aí você vira uma neuropsicopedagoga para poder ajudar na alfabetização e na escola. Psicóloga para você lidar com os momentos de crise, né? Várias facetas, né? E o pior, né? A gente esquece da gente. Exato. Né? Exato. A gente não... Eu tava brincando com as meninas aqui um pouco antes, que é a questão do... Vamos lá, pelo menos eu tomo banho. Eu consigo lavar o cabelo. Né? Faço a unha. Eu faço a unha. Faço a unha. Mas tô feliz que pelo menos hoje eu consegui lavar o cabelo. Né? Pra mim, o auge, assim, do cuidado pessoal é fazer terapia. O dia que eu consigo entrar na sessão terapia é o auge. Tipo, nossa, hoje eu ganhei. Eu ganhei o dia, caramba, da semana, assim, né? Fiz terapia, o auge do cuidado pessoal, assim, né? Eu não, eu tô na parte do banho ainda. Consegui tomar banho hoje, uhul! E tá tudo certo, né? Que é uma das coisas que a gente faz muito, né? A gente esquece, a gente se doa tanto pra eles. Isso qualquer mãe, independente de mãe típica, atípica, enfim, a gente cuida daquele serzinho ali. E eles são as nossas prioridades, né? Então, a prioridade é ele tá bem, a prioridade é ele tomar banho, a prioridade é eles comerem, né? E aí a gente vai esquecendo um pouquinho aí da gente, né? E é uma das coisas que a gente precisa retomar, né? E é difícil, porque a culpa vem. A culpa vem, ela vem com força.
que você fala assim, nossa, eu vou no cabeleireiro, mas tadinha, ela vai ficar em casa, eu não vou estar lá com ela e eu não vou estar brincando e nossa, as 2 horas que eu tô aqui, eu podia estar lá brincando de lava, chão é lava, que agora em casa é chão é lava. E eu podia estar lá colocando todas as almofadas do sofá no chão, brincando de chão é lava com eles, entendeu? E a gente se culpa muito. Muito. Absurdamente, né? E a gente tem que lembrar um pouquinho da gente. Mas aí vem Fica um a dica, abraço, né? Dá aquele abraço inesperado e paga tudo, né? Exatamente. Enfia, Tudo vale a enfia pena, a comida né? na Tudo boca. vale a pena. Tudo vale a pena. Divide a comida. Divide o fine. Ah, o Que filho, a Fini, ou o polvilho. O negócio dela é polvilho. Ela não divide com ninguém polvilho. Eu já ganhei ninguém 2 divide vezes. comida. Entendeu? Eu não divido comida. Ninguém divide comigo. É, Eu não a tive. Elo ainda não chegou nesse nível. Não, às vezes eu ganho um polvilho. Ela ainda não chegou. Às vezes Só eu quando ganho. ela não quer mais, Às ela... vezes eu ganho. Não quero mais, então pode pegar. Às vezes eu ganho um polvilho, às vezes a gente... O Horus gosta muito de brincar do João, o Robopão, né? Eles não falam mais roubar é feio. Então a gente fala, pediu. Então ele canta pediu. Aí todo mundo pediu pão na casa do João. E quando chega na vez da Isis, e ele fala, a Isis roubou não, né? Pediu pão na casa do João. Aí ele mesmo responde, acho um baratinho. Aí ele faz assim, quem eu? Aí ele pega a mão dela e faz, tipo, quem eu? Aí ele faz, você! Aí ele faz de novo, eu não! E é um modo, né, de interação e dele entender, né? Você também tem dois filhos e essa balança aí, né, de ter o atípico e o típico dentro de casa é algo estranho de manter, né? De fazer o menor, a sua menina é menor também, né? É menor. É menor que o Benício, a Maria. E fazer ela entender o comportamento dele é uma coisa difícil de lidar. É difícil, porque o não é? comportamento é diferente, a brincadeira é diferente. Igual ele tem Hiperfoco e Mario e Minecraft. Então o mundo dele é Gosto de aquilo. Mario. E a minha filha já não gosta. Ela, mãe, mas por que o Benício só assiste isso? Porque, filha, mas ele gosta. E ele quer explicar o dia inteiro. Então a gente tem que fingir que não sabe, né? E entender aquele assunto o dia inteiro. Aí minha cunhada vai lá em casa e ele, tia, você não sabe, vai sair um novo filme. A gente tem que assistir. Mas ele já assistiu. E ele quer ir de novo. Ele quer ir quantas vezes ele achar que tem que ir. Tá tudo bem, tudo tem bem. que se adaptar. Vamos lá, à quem nunca vontade assistiu um dele. filme 300 vezes? Não, e a Gente, gente Atire a ama, primeira né? pedra. É verdade. Eu não posso, porque... Entendeu? Eu tenho os meus queridinhos, que a gente sempre assiste. É. Sabe? Tá passando É na o filme TV, você conforto, assiste. né? Não, se você Não. chega lá em casa, é o dia inteiro Mario e Minecraft. E a gente tem que fingir que gosta, que não, Que é não novidade. sabe que é novidade. Nossa, que legal, filho, vamos assistir. É. E é isso, né? É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Um dia. E é um dia de cada vez. É uma culpa por vez. E é um tudo bem por vez. E é uma luta por vez. Um leão por vez. Né? Mas é uma conquista por vez. É um sorriso chega... Ó, tô me arrepiando. É um sorriso por vez. É um carinho por vez. É uma palavra por vez. É uma vitória por vez. E a gente vai caminhando. A gente vai correndo, muitas vezes, né? Mas a gente vai caminhando. E eu acho que uma das maiores vitórias que a gente tem é realmente as vitórias deles, né? E a gente conseguir ver aí o quão nós somos o pilar disso. A conquista é deles, óbvio, sem dúvida. Mas o quão a gente consegue dar isso para eles, né? Consegue dar a mãozinha e caminhar junto nesse caminho tão tortuoso, né? Que é viver independente. Você falou uma frase bem interessante, né? A vitória deles e a gente vai caminhando com eles. Eu, pela minha experiência, né? E eu acho que a vitória também é nossa. É nosso. Porque nós estamos com uma base, Sim. né? Então, eles estão conquistando porque nós, como base, estamos dando Pilar. esse suporte para Sim. eles, né?
Então, a conquista dele e a vitória é de todos nós, Sim, né? justo. Porque a gente não pode desmerecer o nosso sacrifício, né? Porque cada uma de nós aqui, com nossas famílias, com nossas demandas, tivemos que fazer sacrifícios para poder os nossos filhos estar na conquista onde eles estão conquistando, né? Então, hoje eu vejo a Duda assim, eu tive muito medo de ser mãe solo. Nem pensei em ser atípica. De ser mãe solo eu já tive medo, né? Como mãe atípica, então, mais difícil ainda. Então, hoje eu vejo a minha filha, independente de qualquer diagnóstico, né? Caminhando para onde ela está, né? Então, a vitória é de todos nós, né? É de todos nós, né? Nosso contexto familiar ou não, nosso suporte ou não, nós como mães, pais, caminhamos junto com eles. Então, isso para mim, eu vejo a Duda e falo assim, nossa, Orgulho. eu consegui, eu fui mãe solo e eu consegui, porque o meu maior medo era, eu vou conseguir criar uma criança sozinha, né? E graças a Deus e o suporte que eu tive, né, da família, que é fundamental. Eu falo isso para vocês, né? Eu tenho uma base familiar muito boa nesse contexto, então eu tive um suporte, apesar de ter uma mãe atípica, né? Porque eu tinha um irmão com síndrome de Down, mas caminhamos juntos e hoje a Duda está em um bom caminho. Então, a vitória da família. Teremos uma doutora daqui a 2 e anos. Dos agregados que veio até 2 a família. anos? 2 anos, né? Daqui a 2 anos já teremos uma doutora. Então, assim, em fisioterapia, caso graças a Deus. alguém precise aí de uma... Da coluna. De uma fisioterapia no pé, temos Duda. Tá, Teremos mas assim... 2 anos. Esperem um pouquinho, não fiquem doentes agora. Nada de ter nenhum tipo de traumatismo e acidente. Nada. Então, daqui a 2 anos. Meninas, eu queria que vocês trouxessem, assim, uma frase pensando no Dia das Mães. E o que vocês quiserem falar para essas mães. Ou talvez até mesmo a gente olhar um pouco para trás. Se ver ali. Há 4 anos, certo? Que a Elo tem 8. Há 2 meses, mais ou menos. Isso, 3 meses. 2, 3 meses aí. Para 22 anos. Apesar que a gente... 2 anos, na realidade, né? Descobriu o diagnóstico da Du há 2 anos. O que vocês falariam para essa mãe que acabou de receber um papel de que ela ganhou aí um troféu de mãe atípica hoje, com essa vivência, mesmo que seja uma vivência, entre aspas, curta, porque eu não vejo como curta, né? Mas pensando em ter o diagnóstico, laudo, né? O que vocês falariam para essa mãe lá, que acabou de receber? Hoje, com a vivência, com a história, o que vocês falariam? O que eu falaria? Acho que para mim, você consegue. Acho que eu penso assim, não vou colocar assim, não desista. Não, você consegue. Pensando na mentalidade que eu tenho hoje. Eu tenho um versículo que eu levo pra minha vida, desde o início, eu tenho ele tatuado, inclusive. Gosto pouco de tatuagem, né? Mas que seja forte e corajosa, né? Então, pra mim, eu sempre tive muito isso em mente. Enquanto a vida é esperança, né? Então, pra mim, a última palavra sempre vai ser de Deus, né? Então, enquanto tiver vida, eu vou adiante, né? E enquanto eu estiver aqui, ela pode contar comigo, né? Então, para as mães, né, que estão começando agora, sejam fortes e corajosas, não desanimem, né? Que enquanto a vida é esperança, né? Então, o diagnóstico é só o ponto de partida. Tem uma vida por trás, tem tudo acontecendo, tudo ao mesmo tempo, e parece uma loucura, né? Mas a gente consegue sobreviver ao caos. A gente se adapta ao caos, o caos faz parte da nossa vivência. Isso vira um caos controlado, né? É bem estranho. Vira um caos controlado, a gente... Eu não me enxergo fora desse caos, na realidade. Engraçado, né? A gente não se enxerga, né? Hoje eu brinco muito disso, né? Que eu não me enxergo sendo mãe de uma criança diferente do que a Heloísa é. E o que é bizarro, né? Porque tem pessoas que falam, como você aguenta?
eu não aguento, né? Essa é a realidade, essa é a minha vida, né? A minha vivência. Sim. Então, pra mim, isso não é um fardo, não é difícil, né? Porque eu pedi por muito tempo isso, né? Meu sonho era ser mãe. Então, foi o que eu pedi. E eu tenho aquilo que eu pedi, né? Na medida certa. Então, eu não me enxergo diferente, sendo mãe de uma outra criança que não é Elô. Então, às vezes a gente olha pro lado e pensa, mas e se ela falasse? Mas aí, ao mesmo tempo, ela recompensa de outras formas, né? Com o olhar, com o gesto, aprendendo uma coisinha. Então, ela gosta de dar aquela independência, então ela faz as coisas muito sozinha, né? E aí eu paro e penso, é perfeito, Não né? seria Elô. Eu Né? não consigo enxergar a minha vida diferente, né? Então, esse caos, né? Eu consigo transitar muito bem no caos. Então, no começo é tudo muito conturbado, mas no fim dá certo, né? Que bom. Sempre vai dando certo. Legal. As coisas vão acontecendo. Eu diria que é normal surtar. Tá? Ótimo. Sim. Tá ali, porque a gente surta, no começo é difícil, mas graças a Deus, assim, aparece gente pra ficar do nosso lado que vai nos ajudar muito, que vai nos acalmar, porque não é fácil você ver um filho tendo uma crise, várias pessoas te olhando como se ali fosse uma birra, que é Aí só o você ir julgamento, lá né? e dar um chacoalhão. Então, não, gente, é normal surtar, é normal a gente se sentir culpada. E não é que vai passar, porque não vai passar, né? Mas a gente vai saber lidar com aquilo, a gente vai Sim. começar a entender o nosso filho pelo olhar. Então, Sim. é uma fase, eles vão crescer, eles vão criar independência, eles vão aprender ao pouquinho, um pouquinho de cada vez. Então, eu diria que é um degrau de cada vez. A gente vai subindo um degrau de cada vez. E é isso. E é isso. Eu diria o tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem você não conseguir ir numa terapia. Tá tudo bem você não entender. Tá tudo bem ela ser diferente. E eu vou ter que falar duas coisas, que é o tudo bem e ela ainda é ela. Ela ainda é ela. A Isis ainda é ela. Aquele serzinho que estava dentro da minha barriga que conversava, ainda é ela. E eu vou amar os meus dois chicos pro resto da vida. E se existir vida após, na vida após. E assim por diante. E eles são nossos. Serão sempre nossos. E tá tudo bem, Verdade. né? E é isso. Tá tudo bem. E vai dar tudo certo. Vai sim. Sempre. Juntando aí, eu acho que tudo que vocês falaram, né? O tá tudo bem e vai dar tudo certo o eu não vou desistir. Porque é meu, saiu de mim, é meu. Mesmo que eu tivesse saído, é meu. Eu escolhi. É verdade. Eu escolhi, né? E ela, se não fosse desse jeito, não seria ela. E eu não seria eu também. Exato. Porque a gente se descobre, a gente cresce, a gente cresce, a gente aprende, a gente se redescobre, né? A maternidade em si já é uma coisa extremamente pesada. A típica é um pezinho a mais, né? E aí você se descobre. Você descobre mais paciente. Você se descobre com outras profissões. E não tô falando nem de profissão, né? Sim. De curso. Mas como você falou, Habilidades, né? habilidades que nem sabia que tinha. Exatamente. E aí tu descobre. Você consegue entender aí um olhar. Você fala, não é sede de suco, é sede de água, né? É sede de água. Então, pelo um olhar, não, ela não quer comer pão, ela quer comer arroz. Ele não quer o shorts azul, ela quer o rosa. Não, ele não quer esse bichinho do mar, ele quer o outro bonequinho. Agora ele não quer Mario, ele quer Minecraft. Como você sabe? Porque eu sei. É né? verdade. E assim por diante. Então, eu acho que é essa questão mesmo. De tá tudo bem e vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque cada um deles tem a mãe mais perfeita que eles poderiam ter. Verdade. E tem. Tem sim. Por mais que a gente se culpe e ache que não, eles têm. Então, eles têm
a mãe que eles deveriam ter. E pensando, né, nesses caminhos, em todas essas batalhas que a gente sofre, que a gente sofreu, e que muito provavelmente a gente vai sofrer em algumas outras aí que a gente não conhece, é que a Clínica Altivia nasceu. Né? Nós desenhamos o projeto da Altivia justamente para facilitar todo esse caminho. Para ninguém chamar a gente louca. Para ter alguém que nos ouça. Para ter alguém que ouça. Eu vou falar da mãe, né? Mas eu não quero tirar aí o peso do pai, a responsabilidade do pai, da tia, da avó, seja ele quem for o cuidador, né? Mas a gente fala da mãe porque estamos aqui todas em mães e tá perto do Dia das Mães, então eu vou puxar sardinha mesmo. E para ouvir essa mãe que conhece o seu filho, que tem lá, seja o sexto sentido, intuição, nome que quiser dar, a gente conhece, né? E a gente conhece o olhar, a gente conhece o cheiro do cocô. Fala que não. Conhece. A cor de xixi. A unha que quebrou e você tá achando estranho. Então, trazer isso, né? Ouvir essa mãe, ouvir esses detalhes e essa preocupação. Então, a clínica nasceu para isso. Para dar apoio, para trazer um caminho diferente. Para que a gente não faça, né? Ou melhor, para que a gente faça esse caminho ser melhor. Ser acolhido, né? Não fazer essa mãe, esse cuidador, esse pai, essa avó, esse tio, esse irmão mais velho, passar por isso sozinho, né? Ter esse acolhimento. E a clínica nasceu mesmo com esse propósito, de sermos diferentes, de olhar diferente, de acolher de uma forma diferente. Né? Então, esse aí a grande missão da Altivia, é trazer essa inclusão, trazer esse respeito sem ser um direito, sabe? Mas trazer porque nós somos humanos. Vocês são, enfim, os pacientes, a família, trazer esse cuidado para o cuidador, que muitas vezes a gente se esquece. E aqui ele vai poder ser cuidado também, vai poder passar no médico, vai poder fazer seus exames, ter esse acolhimento, ter tudo. Ter o advogado para você não precisar lá brigar com o convênio, né? E trazer todo esse suporte para o neurodivergente, não só, né, pro TEA pensando, né, para suspeita de, mas para todo o neurodivergente. E é essa, assim, o pilar, a estrutura, a nossa missão, a nossa visão, é trazer mesmo essa humanização para o cuidado, não de uma forma, porque é lei, não de uma forma obrigada, mas porque a gente sente o quão esse caminho realmente é tortuoso, né? E o quão a gente precisa de suporte. E, enfim, e é isso. E para quem deseja aí conhecer a clínica, né? Ela fica dentro da Neoquímica Arena. Nós já iniciamos aí os nossos atendimentos. Então, quem quiser entrar em contato, tem o link, tem o WhatsApp, tem nosso Instagram, né, @Clínica Altivia. E vocês podem entrar em contato com a gente para tanto, né, os diagnósticos de qualquer neurodivergência, como também para o atendimento clínico e especializado, né, tanto médico, odontológico, não só para autistas crianças, né, porque como eu brinco, eles crescem e eles envelhecem. Então, a gente tem aí várias especialidades, ginecologia, pensando, né, geriatra. Então, pensando nesses neurodivergentes mais velhos, aqui eles também são cuidados, né? E para quem quiser, como eu já disse, pode entrar em contato pelo WhatsApp, nos seguir no Instagram. Fiquem à vontade para
para conhecer aí a clínica, para marcar a consulta. Enfim, que já iniciamos aí os nossos atendimentos. Olha que legal. Agora a gente tem um lugar para chamar de nosso, né? Eu queria agradecer muito a vocês, de coração, de vocês virem aqui, exporem a história de vocês, né? Exporem a carinha aí de vocês, falarem das nossas crianças. A Duda, mesmo tendo 22 anos... É uma criança. Não por isso, mas entendeu? Eu falo que para a mãe, os nossos filhos sempre vão ser nossos bebês, né? Não importa. O tamanho aí sempre vai estar aqui debaixo d'água. Por mais que a gente queira que eles sejam independentes e tal, mas a gente gosta de colocar, né? Na asinha, e são sempre os nossos bebês. Eu falo que a minha mãe, ela, depois de grande, com a Isis no colo, muitas vezes eu sentava no colo da minha mãe e falava da colinha. Entendeu? Então, a gente sempre vai ser o bebê da mamãe. E isso é bom e importante, a gente ter esse colo, né? Mas eu queria agradecer muito vocês por estarem aqui comigo hoje, por exporem, por conversarem, por trazerem, por fazer aí mais pessoas entenderem de uma forma tão gostosa que foi, né? De entenderem isso, de trazer um pouco mais sobre essa vivência mesmo, essa história de vocês. Queria agradecer de coração. E desejar para vocês um feliz Dia das Mães. Obrigada para nós. Obrigada. Vocês querem? Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho da minha filha, de mim, e de estar aqui conhecendo pessoas diferentes, pessoas super acolhedoras, muito simpáticas, muito bom mesmo. O acolhimento é tudo, né? O acolhimento é tudo, né? A primeira impressão. E foi muito bom, muito obrigada mesmo. Fico muito feliz. Eu que agradeço o convite. Me chamem mais vezes. Bem Aí, isso. ó, pronto. Chamarei. Mensalmente. Bora conversar. As blogueiras. Pra quem tá morrendo de vergonha de falar no começo, né? Mas agradeço o convite. Foi um dia que com certeza, né, vai ser memorável. Quero tirar uma foto com vocês, depois para guardar na lembrança, né? Mas, sem dúvidas, foi um dia essencial e especial. Que né? bom. Agradeço o convite. Eu também agradeço. E é muito bom a gente ver a história do próximo, entender o próximo também, né? Porque às vezes a gente pensa, ai, mas só a gente passa isso. E não, a gente tá tudo junto, um ajuda o outro, um vai compreendendo o outro, né? Então agradeço a oportunidade de estar aqui. Não, de verdade, eu que agradeço. E vou aproveitar aí o seu gancho. E não só falar para vocês, mas para todo mundo que tá ouvindo a gente, que tá vendo a gente. Vocês não estão sozinhos. É mesmo. Não estão. E nunca estarão. Então, contem sempre com a gente. E... Enfim, e é isso. Vocês não estão sozinhos.